paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Um momento em que vamos meditar nas Sagradas Escrituras, na palavra que Deus deixou para nós. Hoje vamos refletir sobre mais um personagem escolhido por Deus para fazer a diferença na sua época, na sua estação. Diante de todas as pessoas, Deus escolheu este homem, porque ele era um homem obediente a Deus, um homem íntegro, um homem reto, um homem que obedecia a palavra de Deus. Por isso ele foi escolhido. E eu quero começar a ler com vocês em Hebreus, no capítulo 11, no verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aleluia! Queridos, a história de Noé é uma verdadeira jornada de fé, coragem, força e, acima de tudo, uma chance de salvação para crianças, jovens, adultos. E segundo as Sagradas Escrituras, ela surgiu por conta da perversidade humana. O povo era muito mau, muito cruel. O povo fazia o que queria e não obedecia mais às leis do Senhor. Então, o Senhor, percebendo o quanto as atrocidades haviam se multiplicado sobre a terra, ele decidiu encontrar uma forma de salvar a humanidade. E sabendo ele que havia um homem na terra, Noé, um homem íntegro, temente a Deus, ele decidiu escolher este homem para essa grande missão de salvar a humanidade. Salvar um par de cada criatura viva e colocá-la a bordo de um enorme barco. Um casalzinho de cada animal vivo na terra, ele teria que colocar dentro da arca. E nós podemos ver ainda aqui explicando em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5. Viu o Senhor a maldade do povo, e esta havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os terem feito. Mas então o Senhor olhou para a terra e havia ali um justo, Noé. E então ele deu essa grande missão para Noé. Noé precisou construir uma arca de madeira com 3 andares, e este grande barco serviria como refúgio para Noé, sua família, um par de cada animalzinho, de cada ser vivo da terra, e estes dentro da arca iriam sobreviver ao dilúvio que estava por vir. Não chovera até ali. Muitos acharam que isso não ia acontecer, mas o Senhor falou que mandaria sobre a terra muitas águas. E nós podemos abrir nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 6 ainda, no versículo 16 ao 18. Farás ao redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a terra que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca,
tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Certamente essa tarefa que Deus deu para Noé não era uma tarefa fácil, mas ele a obedeceu e construiu a arca com as suas mãos, levando cerca de 100 anos para construí-la. Passou por tempestades e algumas adversidades, mas o Senhor sempre esteve lá para acalmar a ventania, para garantir que tudo saísse como foi planejado. Quando finalmente, depois de tanta chuva, quando finalmente as águas baixaram, Noé abriu a janela da arca e começou a analisar a situação. Quando viu que era seguro, Noé retirou o teto desta arca e todos saíram, vivos e prontos para uma nova aventura. E diante dessa situação, eu e você temos muitas lições para aprender. Em primeiro lugar, nós lemos aqui na palavra que Noé fez uma aliança com seu Criador. Aqui, através dos ensinamentos dessa palavra, nós podemos ver que Noé fez uma aliança com o Criador. E os ensinamentos dessa história nos indicam o quão pertinho, o quão próximo nós estamos do divino. O reino de Deus não é um lugar, mas sim a revelação dele perante toda a sociedade. A aliança que o Senhor estabeleceu com Noé e com todos os seres vivos para a salvação das suas famílias mostra o quanto eu e você devemos fortalecer os nossos propósitos perante Deus. Ser fiel à sua palavra, ser fiel a tudo aquilo que Ele prometeu para as nossas vidas. Devemos ser conscientes de que nós fomos escolhidos, nós somos alegres de ir ao encontro de uma promessa e devemos igualmente, como Noé, ser fiéis ao cumprir essa aliança. E o que mais nós podemos perceber em Noé? Ele tinha fé e confiança no Deus que ele servia. A fé não é acreditar que algo pode acontecer, é ter a certeza de que vai acontecer. E Noé acreditou, com todas as suas forças e sem duvidar um segundo sequer das escolhas de Deus. Essa é uma das lições mais valiosas que ele deixou para nós. Apesar de muitas pessoas duvidarem que Noé estava na direção certa, do que Noé estava fazendo, ele se manteve firme na palavra que o Senhor lhe entregara, agarrado à sua fé como o Criador, e foi ali construindo a sua arca inteiramente sozinho. Mesmo que você lá na escola ou no serviço digam que a sua fé é em vão, de que nada vai acontecer, de que isso tudo é uma bobagem, você não pode duvidar, porque a palavra de Deus é real e as suas promessas também. E aquele que é fiel, reto e temente a Deus, Deus nunca desamparará e certamente vai honrar essa pessoa. E para nós vermos o que mais nos ensina é justamente isso: ser obediente e temente a Deus. Sem dúvidas, meus queridos, Noé era um humano de muita luz. Ele obedeceu fielmente todas as ordens que lhe foram dadas por Deus, fez tudo, exatamente tudo que Deus lhe ordenou. E por causa dessa obediência, o Senhor o protegeu de todas as adversidades, de todos os perigos que lhe foram expostos durante esse tempo de dilúvio. Essa é a lição para nós. Sejamos obedientes. Mas como? Você me pergunta, mas como?
ouvindo a palavra do nosso Criador, seguindo seus passos, lendo a palavra de Deus, entendendo seus valores, e para as crianças, obedecendo seus pais, as instruções que os pais dão para a sua vida no dia a dia. E também fazendo nosso estudo, nosso devocional da palavra de Deus todos os dias em casa, para sermos mais próximos do nosso paizinho. E não importa a idade, desde os mais pequeninos até os mais idosos, devem fazer o seu devocional todos os dias em sua casa, para se aproximar do seu paizinho. E o que mais ele nos ensinou? Manter a perseverança. Quando começou o processo de construção da arca, Noé foi desencorajado por todos que estavam ao seu redor. O que não faltavam eram as pessoas colocando ele para baixo, dizendo que ele estava louco, debochando dele, dizendo que não ia chover. E mesmo assim, com tudo isso, ele teve perseverança e se manteve firme. Aqueles sonhos que o Senhor coloca no teu coração, não desista por nada. Apoie-se na palavra de Deus, apoie-se na confiança que Deus te dá, que tudo vai dar certo. Ele acreditou que daria certo. Essa foi uma lição extraordinária para as nossas vidas. Quantas vezes começamos um projeto, retrocedemos. Quantas vezes começamos algo, desanimamos, paramos. Não é isso que o Senhor está nos ensinando com essa lição. É perseverar, é prosseguir, é avançar, é ir até o fim. Por mais que nós tenhamos dificuldades, pensamentos que muitas vezes tentam sabotar a nossa vida, devemos acreditar e seguir até o final. Não é porque surge uma dúvida que nós paramos. E deixa eu te dizer uma coisa: não dê ouvido a esses que te zombam, não dê ouvidos às críticas. Só assim nós poderemos desfrutar de todas as maravilhas que o Senhor reservou para cada um de nós. E algo que Ele nos ensina: unidade e colaboração. Ambos, toda aquela família, estava reunida numa mesma direção. Isso precisa acontecer no nosso lar. Um serviu de apoio para o outro, concedendo forças um para o outro para vencer as águas turbulentas deste mundo. Todo bem que queremos para nós, devemos querer também para o nosso próximo, na nossa igreja, na nossa família, ao nosso redor. Os nossos relacionamentos devem ser de amor, assim como Jesus nos ensinou em sua palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Devemos ajudar, orar pelo próximo, pelos amigos, os irmãos, familiares, colegas, vizinhos, todos aqueles que nós encontrarmos no nosso caminho. E Noé nos deixa mais uma preciosa lição: que todo este processo tem renovação e um recomeço. Queridos, não importa quantas tempestades venham na tua vida, quantas impossibilidades, quantas pessoas dizendo não, quantos querendo te paralisar, o Senhor sempre será a tua salvação. Noé passou por dificuldades, mas no final ele foi salvo e foi honrado. Somos salvos por meio da nossa fé, por meio das nossas experiências com o Criador, quando nós nos aproximamos mais e mais do reino de Deus, da obra que Ele tem estabelecido para cada um de nós. A salvação que Jesus Cristo nos oferece, ela é pela graça, mas nós devemos retribuir em gratidão, sendo testemunhos vivos do amor de Cristo a todo o nosso irmão. E deixa eu dizer mais uma coisa para você:
Quando o projeto é de Deus, ele não afunda. Noé era um homem simples. Noé não era formado em engenharia náutica ou qualquer outro grande curso de especialização, mas a arca, o projeto do próprio Deus, não afundou. Não saia do projeto de Deus para a sua vida só porque você não está vendo nada evoluir. Sua família é projeto de Deus. Seus filhos é projeto de Deus. Sua chamada é projeto de Deus. Sua missão, sua salvação são projetos que Deus construiu, e eu ministro sobre a tua vida. Não vai afundar. Não vai afundar. Apoie-se na palavra. Apoie-se na promessa de Deus. Apoie-se no propósito que o Senhor tem com a tua vida. Tem muita gente sem projeto rondando por aí, querendo e tentando parar o projeto de Deus na tua vida, mas não pare. Você não tem tempo para ouvir os escarnecedores, os zombadores, os que querem paralisar o teu projeto. Deus te chamou para ouvir a voz dele. Aleluia! Glória a Deus! Olha o que Deus mandou colocar na arca: betume por dentro e por fora. E o que era esse betume? Era uma espécie de piche para impermeabilizar a arca contra as águas do dilúvio. Mas repare que a ordem que Deus deu a Noé era para betumar de dentro para fora. E assim como a arca era blindada, betumada de dentro para fora, o nosso ser deve ser também. Quando a sua parte interior está blindada, os gigantes vão virar anões diante de você. O nome disso é resistência espiritual. Blinda sua alma, meu irmão, minha irmã. Sua vida precisa ser blindada com o betume do céu, com a proteção do céu, com a proteção do próprio Deus. E você resistirá a todas as armadilhas do inimigo contra a tua vida. Nada vai te abalar. Nenhum dilúvio vai te abalar. Não se trata de beleza. Deus está interessado em te dar resistência e revestimento do Espírito Santo para prosseguir essa tão linda obra que Ele colocou em tuas mãos. Que a paz do Senhor inunde a vida de cada um de vocês.